Olá, gente, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 5 de março, nesse momento aqui, 29 graus na capital alagoana, dia ensolarado, predomínio de sol para todo dia e a previsão para 33 graus aqui na nossa capital. Aguenta calorão, porque o dia tá quente pra caramba. Pois é, gente, a gente inicia sempre a manhã da gente, lembrando que se você quiser sair de casa, quer se deslocar, mas não quer perder a programação da TV Mar, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar toda a nossa programação aqui, ó, da palma da tua mão. Você também pode acompanhar a gente ao vivo no portal Gazeta Web. Então acessa www.gazetaweb.com e além de você ficar antenado em toda a programação aqui da TV Mar, você também vai poder estar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Olha, nós também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente através do nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever todas as nossas matérias, os nossos programas, as entrevistas e as nossas matérias especiais também. A gente inicia sempre amanhã lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. É aquele plano de saúde completíssimo para toda a família que cabe muito bem no seu bolso. E tem também aquela cobertura odontológica, tá? Então, para você que ainda não tem plano de saúde, pensa aí no Apvida, é um plano de saúde bastante seguro, que dá para toda a família e cabe muito bem no seu bolso, tá? Pensou em plano de saúde, pensou então em Apvida e a gente dá aquela passadinha na Gazeta Digital para a gente ver o que é que está acontecendo, o que é que rendeu manchete para o dia de hoje. Vamos lá? Transporte, pais denunciam, transporte do governo abandona alunos a quilômetros das escolas. Absurdo isso, gente. CRB perde por 3-2 para Náutico no Rei Pelé. Mais informações a gente traz aqui ao longo da nossa programação com a participação do Alexandre Lino aqui no nosso estúdio. 6 são denunciados por superfaturamento na Justiça. Prefeitura inicia demolição da antiga balança do peixe. Nós fizemos a cobertura ontem, inclusive, e mostramos aqui para vocês todo o caos aí em torno disso, né? SMTT manda a leilão mais de 270 veículos apreendidos. A Assembleia Legislativa aqui de Alagoas deve votar hoje rateio de 4,5 milhões do Fundeb. Collor defende fortalecimento de relação com a Argentina. Brasil registra terceiro caso de coronavírus. Semana da Mulher, preços variam até 854% aqui em Maceió. Essas e outras informações é só você acessar www.gazetadealagoas.com.br e você vai ter todo aquele compromisso da informação do Jornal Gazeta de Alagoas no formato mais compacto, um formato que você vai poder carregar no teu celular, também no teu tablet, no teu computador, notebook, enfim. Acessa lá www.gazetadealagoas.com.br. Vamos ao vivo, então? Fernando Palmeira já está aqui pelas ruas de Maceió e ele vem para mostrar para a gente as oportunidades que esse período de Páscoa vai trazer para a gente. Para você que gosta de chocolate, como está na hora então de você de repente fazer um curso para faturar com isso. Bom dia, Fernando. Vem então com as informações para a gente. Bom dia, Paulane. Um abraço para você, para a nossa equipe, para quem nos assiste, para aqueles que estão atentos aos acontecimentos e às oportunidades. A gente começa o dia falando de sabores e também de possibilidades de empreendedorismo para se faturar muita grana, muito dinheiro em cima dessa frutinha aqui. Chico, mostra aí. É o nosso velho e rico cacau, que tem muito na Bahia e por esse Brasil afora. E aqui em Alagoas, nessa época do ano, está chegando Semana Santa e o cacau em evidência, o chocolate principalmente e também a confecção de ovos de Páscoa. E aqui faz parte da equipe do Senai, pessoal da equipe de alimentos do Senai, a nutricionista Larissa Casado, a quem a gente abraça. E aqui quem vamos conversar é com ela. Olha o nome dessa moça aí, Esterlane Santos. Lembra Porlane Santos também, dá para rimar, né? Ô Esterlane, vamos falar um pouco sobre essas oportunidades e as maravilhas do cacau, do chocolate e nessa época do ano, faturamento e a gente aprender como lidar com o chocolate, confeccionar ovos de Páscoa e outras guloseimas, principalmente nessa época do ano.
Joia, bom dia, pessoal. A gente está aqui para falar um pouquinho dessa época tão bonita, né, que é a Páscoa, né? E a procura por ovos artesanais está cada vez mais comum, né? Então as pessoas estão saindo um pouco desses produtos industrializados, estão personalizando os seus ovos, escolhendo recheio, escolhendo a cor da sua casquinha, a sua decoração, de acordo com a criança, né? Que normalmente é o público que mais procura o chocolate. Então essa é a oportunidade de você se preparar para a Páscoa que está aí já batendo a porta, para você ganhar uma renda extra, porque tem aumentado muito a procura por ovos artesanais. Então fiquem ligados que a gente vai mostrar um pouquinho daquilo que o nosso curso está propondo nesse sábado, agora, dia 7. Nesse sábado, dia 7, lidar com chocolate não é tão difícil, mas é importante saber de técnicas para não perder o produto, aproveitar ao máximo e deixar cada vez mais a criatividade aí, não é? Ela fluir e deixar o sabor do chocolate chegar a cada um daqueles que são loucos pelo chocolate e que querem também faturar com os ovos de Páscoa e outras criatividades aí com chocolate. Isso, trabalhar com chocolate não é difícil, mas tem algumas técnicas muito importantes, tá? O derretimento, como é que você vai fazer para depois desmoldar esse chocolate. Algumas pessoas, às vezes, não sabem que o chocolate com água, ele não cai muito bem. Então, se cair uma gotinha de chocolate aqui dentro, por exemplo, uma gotinha de água dentro desse chocolate, meu chocolate, ele perde a textura. Então, essas dicas que são importantes, vocês ficarem de olho, principalmente para quem faz o derretimento em banho-maria, por exemplo, tá? Então, são dicas importantes. Quanto tempo esse chocolate pode ficar derretendo se for no micro-ondas? Eu posso colocar um tempo acima de 1 minuto? Será que eu não vou perder em textura? As pessoas acham que quanto mais esquenta, mais fluido fica. Mas, na verdade, quanto mais você gera calor no chocolate, você perde a textura dele. Então, você tem que ter muito cuidado com esse excesso de calor que você faz no derretimento. Tá? Fernando, logo no início, você aqui, antes de a gente entrar no ar, já havia moldado, derreteu aqui, como ainda estamos com o chocolate derretido, já colocou no molde ali. Vamos ver se a gente consegue tirar sem trincar, que é preciso exatamente ter muito cuidado ali. Já está pronto ali? Essa daqui eu deixei para colocar uma segunda camada. O que acontece? Normalmente, quando você faz a primeira aplicação de chocolate, às vezes você tem que observar, será que não ficou muito fino, eu corro o risco de na hora de desmoldar quebrar? Então eu posso submeter a mais uma aplicação, que é o que eu vou fazer agora. Vou colocar mais uma camadinha, tá, de chocolate. Estou usando esse aqui, é um chocolate ao leite. Você pode fazer o seu ovo da Páscoa com chocolate branco, com meio amargo. Usar um chocolate blend também, tá? Fazer essa aplicação em torno até a borda, certo? É muito importante que chegue em todas as partes. Vai esfriando, na medida que vai esfriando, vai ficando consistente e aí com muito cuidado para quando tirar do molde não trincar. Não trincar, isso, exatamente. Observar sempre se não está muito fino. E aqui a gente tira o excesso, tá? Para levar para a geladeira, tá? Sempre que levar para a geladeira, tem que ter muito cuidado para que não passe muito tempo na geladeira também. Se ele passa muito tempo na geladeira, começa a perder o brilho. Acho que sempre acontece com alguém de colocar uma barra de chocolate na geladeira e esquecer. Quando a gente vai pegar aquela barra de chocolate, o que acontece? Ela está cinzenta, porque ela começa, né, a gordura começa a desprender e aí perde o brilho, o chocolate fica fosco. E na Páscoa, o ovo de Páscoa, além dele ser um produto que tem que ficar saboroso, ele também precisa ficar bem apresentado, bonito, com a casca brilhante, bonita. Então, muito cuidado com o tempo de geladeira, né? Normalmente de 3 a 4 minutos de tempo de geladeira, a depender também do equipamento de cada um. Você vai observar que quando o tempo de geladeira está ok para o seu produto, a superfície fica toda fosca. Então, aqui, ó, se eu observar, aqui está fosco, mas aqui não. Então, eu vou ter que submeter o meu ovo de Páscoa a um pouco mais de frio, para que possa soltar direitinho, tá certo? Então, vou colocar mais um pouquinho esse aqui. Para encontrar esse matéria, esse produto no mercado, no comércio, aí não é difícil, não? Não, não é difícil. Nem caro? Nem caro. Nós temos várias lojas que vendem esses produtos aqui no estado, em vários bairros da cidade. Então, é super fácil de encontrar, né? Como eu disse, você encontra o meio amargo, ao leite, o blend. Você encontra uma variedade de marcas também, com preços variados, né? Tanto encontra o chocolate cobertura, quanto o chocolate nobre. Chocolate nobre você precisa passar por um processo de temperagem, já é um processo um pouco diferente, tá? Mas há um público também que procura. Mas
mas normalmente também a gente trabalha muito com a cobertura também aqui por conta do clima daqui do Nordeste, que ela suporta mais o calor. Tá? Justificar também essa questão do excesso de açúcar, porque tem chocolate, o amargo, o meio amargo, e que o nutricionista sabe muito bem que pode ser consumido por diabetes sem nenhum problema. Cada chocolate vai ter um teor de massa de cacau e de açúcar diferente. Então, você vai sempre procurar por aquele que mais se encaixa para o seu perfil, para a questão da sua saúde, aquele se encaixa melhor para você, tá certo? Estela, nesse curso também, claro, vamos ter as informações sobre o acondicionamento, a embalagem, a beleza, etc., o atrativo. Sim. Nesse curso também vocês vão aprender, como eu disse, a gente está fazendo aqui a casquinha, mas no curso vocês vão aprender vários tipos de recheio, desde os tradicionais, de brigadeiro, a outros que são mais modernos, agora com base em algumas sobremesas, como creme brulee, recheio de paçoca também, então outros recheios de leite ninho, tá? A coloração também, você pode tingir o seu ovo da Páscoa para ele ficar azul, rosa, verdinho, mesclado. Isso é bem atrativo para a criança que gosta de uma coisa mais temática, adicionar um brinquedinho. E também a noção de embalagem e preço de venda, que é muito importante que você saiba cobrar certo o seu produto para que você tenha um bom retorno, um lucro. Tá? Então, a gente também vai mostrar como embalar, deixar uma apresentação bonita e como vender esse produto de forma que você ganhe, né, um dinheirinho legal nessa época. Agora, é só chamar o pessoal. O curso é sábado agora, a hora, como se inscrever, informa aí. Certo, o curso é agora, dia 7 de março, no próximo sábado, de 7h30 às 11h30. Está acontecendo na unidade do Benedito Bentes e na unidade de Arapiraca. Para se inscrever ou pelo site ou diretamente nas unidades da escola, levando os seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, porque é uma oficina de 4 horas, mas que gera certificado, né, e um certificado do Senai. Então é muito importante vocês levarem a documentação, fazer a matrícula tudo certinho, parcela também no cartão, então está aí em boas condições aí para todo mundo. A oportunidade importante que a gente passa para você que quer faturar também nesse momento aí da Semana Santa, é a Páscoa, é o coelhinho da Páscoa do chocolate, é o ovo da Páscoa, enfim, faturamento. Tem ovo de Páscoa que chega a valer mais de R$60. Então, é bom você ficar atento, participar desse curso e também faturar. Aqui do Senai Poços com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, dentro do TV Mar News. Paulane Santos, a gente segue com você. Delícia, né? Que pauta gostosa de se fazer. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Eu te aguardo daqui a pouquinho, então, com mais informações a respeito dos principais acontecimentos aqui na nossa cidade. Olha só, gente, eu já estou posicionada aqui, falando em investimento, eu também já estou aqui posicionada no estúdio com um alagoano que teve uma ideia junto com outros alagoanos jovens e acabaram desenvolvendo uma empresa que foi uma das 15 selecionadas para o programa de internacionalização em Nova York. É um programa aí para dar um up nas startups. A Ilha Soft, a gente vai conversar agora com ele. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ives Bastos, não é isso? Ives, primeiro explica pra gente o que é a Ilha Soft. Tá, a Ilha Soft é uma empresa de tecnologia. A gente trabalha no mundo de comunicação. Então, a gente cria soluções para outras empresas que têm problemas de se comunicar com seus clientes, de manter um relacionamento mais próximo. E a gente faz isso através de tecnologia. E vocês são uma empresa alagoana, já são aí quantas pessoas envolvidas nesse projeto de vocês? Somos uma empresa alagoana, nascemos em 2012, são 5 diretores que foram os fundadores da empresa. A gente começou muito pequeno, até o ano passado a gente tinha 22 pessoas e hoje a gente já passa de 50, previsão de chegar até 70 até o final do ano. E vocês, à medida que vocês foram crescendo, é claro, também os seus clientes também foram crescendo, né? Inclusive a nível internacional. Vocês já contam com uma gama de quantos clientes? Isso, a gente já está aí nas centenas de clientes. A gente conseguiu uma projeção nacional e internacional, por conta de alguns projetos que a gente desenvolveu um tempo atrás com o governo federal e a Unicef Brasil. Então, isso a gente acabou conseguindo fazer muitos projetos. Hoje a gente tem projetos em 30 países, com Unicef, ONU, projetos humanitários e de empresas privadas também. E aí vocês foram escolhidos para participar do Startup Brasil, não é isso? O que é esse evento e o que isso representa para vocês? Certo. O Startup Brasil é uma iniciativa do Sebrae, Apex, Ministério da Economia e algumas outras instituições
eles escolheram as startups mais maduras e preparadas para serem inseridas no mercado internacional. Significou bastante, então a gente é uma empresa de tecnologia em Alagoas, gerando empregos de alta capacitação. E significa muito para a gente porque a gente já tem clientes assim, em mais de 30 países, mas essa oportunidade vai ajudar a gente a expandir nossas atividades fora do Brasil, mantendo nossos investimentos aqui em Alagoas, inclusive. Então, vai ajudar a gente a ser mais competitivo e conseguir continuar nesse crescimento agressivo que a gente está aplicando esse ano. Gente, olha, antes da gente começar a entrevista, a gente estava aqui trocando umas figurinhas, conversando. São termos muito novos para quem não está habituado ainda com esse mundo de vocês, né? E eu queria que vocês explicassem direitinho de que forma a Ilhasoft trabalha, como é que é feito esse trabalho de vocês e a importância também, porque você estava me explicando aqui que vocês trabalham com ONGs, trabalham também direcionado aí com o pessoal da Unicef, um trabalho muito bacana que vocês têm desenvolvido. Isso. Bom, a gente é empresa de tecnologia, como eu falei, a gente tem 2 principais produtos. Um deles, ele possibilita que você crie fluxos de conversação, que são chamados chatbots. Então, imagine que uma empresa vai usar isso para conseguir atender clientes de forma automática, lá no site, naquele cantinho que aparece, ou então via WhatsApp, redes sociais. Então, a ideia é que a empresa vai estruturar essas conversas e aí você não depende de um humano para estar respondendo aquelas perguntas ou fazer algum serviço. Então, esse é um dos produtos, é o Push. E o segundo é o Bot Hub, que é a parte do cérebro do chatbot. Então, trabalha com inteligência artificial. É um termo meio técnico, que é processamento de linguagem natural. Quer dizer que, basicamente, ajuda o computador a entender o que a pessoa está falando. Então, você para de depender de palavra-chave, por exemplo, e você consegue extrair a informação de uma forma mais humana mesmo. E vocês tiveram a ideia de fazer uma startup exatamente com essa pegada através de quê? Como foi que vocês perceberam uma necessidade que o mercado estava tendo? Certo. A Ilhasoft, ela nasceu como uma fábrica de aplicativos lá em 2012. Então, eram só os diretores, basicamente. E o time foi crescendo, ela sempre foi uma empresa muito orientada ao mercado. Então, a gente via alguma necessidade, a gente aplicava a tecnologia lá. Aprendemos bastante nesse meio tempo, aí, nesse trajeto. E lá por volta de 2015, 2016, a gente começou a focar nas tecnologias que a gente trabalha hoje, porque estava nessa tendência aí de chatbots, de comunicações automatizadas, inteligência artificial. Hoje a gente sabe que é um ramo bastante em crescimento, né? Então, a gente viu essas tendências do mercado, já tinha tecnologia boa nas mãos e continuou investindo e crescendo. E como é que foi esse processo que vocês participaram para estarem hoje na Startup Brasil? Foi um edital, então a gente se inscreveu. A gente basicamente foi julgado pela maturidade da empresa, tinha um requerimento de um valor de faturamento mínimo anual, que a gente já atende. E basicamente a gente foi julgado por essa prontidão de ser internacionalizado, que chama. Então, basicamente, formato da equipe, liderança da empresa, as tecnologias, o grau de inovação, então tudo isso foi julgado. Vocês têm um trabalho também com ONGs, não é isso? Como é que está funcionando esse trabalho, Ives? Fora do Brasil, nesses 30 países que eu mencionei, o nosso foco é non-profits, basicamente, que são ONGs ou iniciativas sem fins lucrativos. A gente trabalha bastante no contexto humanitário, então a gente tem projetos no contexto da Venezuela, a gente tem projetos no contexto de alguns países africanos e também aqui no Brasil a gente tem projetos com algumas ONGs. Você estava me explicando que vocês têm um projeto, inclusive, que ele solta alarmes lá no Camboja, não é isso? Isso. De que vai acontecer um terremoto e aí alerta todo o pessoal. São projetos ligados com essa finalidade? Isso. As nossas tecnologias elas são muito flexíveis, tanto que a mesma tecnologia que a gente usa no contexto humanitário, a gente usa em empresas privadas aqui no Brasil. Esse é um exemplo de vários, então a ideia é que você consegue usar esse conjunto de soluções para falar muito rápido com muitas pessoas. Esse é um exemplo lá no Camboja, assim, que a gente tem esse sistema de alerta com um dos nossos clientes para avisar a população quando vai ter algum desastre, algum deslizamento, alguma coisa nesse sentido. Muito bacana. São todos novos, assim como vocês, são quase 50 jovens já empreendedores, né, que têm uma visão de trabalho, uma visão de compromisso também com a coisa muito diferenciada. Eu acho que a idade média da gente é ir por volta dos 22, 23 anos, um chute bem grosseiro. Mas é muito legal a gente estar conseguindo quebrar esse paradigma, principalmente aqui em Alagoas, né, de investir em tecnologia e de estar atraindo esse público jovem para trabalhar com a gente.
Pois é, eu queria parabenizar você, então, por essa iniciativa, né? Eu espero que a Ilha Soft continue crescendo e colocando, claro, o nome de Alagoas também à frente aí, nesse sentido, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em startups, ok? Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação aqui. Gente, olha só, agora a gente vai falar sobre um assunto que já começou desde o início desse mês, né? A declaração do imposto de renda. Para você que está em casa, vamos ficar ligados nos prazos e como se deve ser feita essa declaração. Vamos acompanhar através da matéria de Fernando Palmeira. Um tema importante que iremos abordar que interessa a você. Declaração do imposto de renda obrigatória aí para todo cidadão na faixa em que a legislação assim obriga. Revisão, até agora o governo federal não se manifestou para amenizar, conforme promessa de campanha do senhor Bolsonaro, essa sobrecarga do imposto de renda nas costas do trabalhador brasileiro. Mas vamos trazer todas as informações, principalmente das mudanças que aconteceram já para a declaração desse ano de 2020. Estou aqui com o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Alberto Gaia, que nos fala sobre esse momento importante, onde todo trabalhador deve estar atento à declaração do imposto de renda. É sempre uma alegria estar com vocês, né, trazendo essas informações, que agora chegou o tempo, né, da prestação de contas, porque o leão é manso, mas morde. É bom prestar sempre atenção nisso. Então, chegou a hora de prestar contas com o leão. O programa já foi liberado, né, já começaram as entregas. Ontem, algumas pessoas já fizeram a entrega da sua declaração. Aqueles que sempre são mais prevenidos, mais prudentes, já mais organizados, então já entregaram as suas declarações já começando ontem. Nós temos aí as obrigações e aí eu chamo sempre a atenção, assim, muita gente está obrigada, mas ninguém está proibido, né? Então, se por alguma situação você pretende fazer a sua declaração, mas não está entre os obrigados, nenhum problema com isso. Tá? É até bom que se faça. Entre os obrigados, o que você falou primeiro, tem uma tabela que não é atualizada, então, do mesmo jeito que foi o ano passado, quem ganhou em 2019 valores acima de 28.500, obrigado a declarar, é a primeira das condições de obrigatoriedade. A segunda você não recebeu valores tributáveis nesse valor. Mas se você tiver bens não tributáveis, rendimentos não tributáveis, acima de 40 mil, você vai estar obrigado também, mesmo que não tenha ganho acima dos 28. O que são os rendimentos não tributáveis? O recebimento de FGTS, por exemplo, o recebimento de distribuição de lucros. Tá? Então, quem tem essas situações aí, que os lucros não são tributados ainda, mas já estão sendo muito discutidos também. Os proprietários das microempresas, não é, terão também, não é, ainda em algum tempo, a distribuição dos seus lucros tributadas, mas por enquanto ainda não. Soma-se aí nos rendimentos não tributáveis. Valores acima de 40 mil é obrigado a declarar também. E a terceira principal condição são os bens acima de 300 mil. Mesmo que você tenha só um apartamento que tenha um valor acima de 300 mil, você está obrigado mesmo que não tenha renda. Tá? Então seriam aí essas três principais condições de obrigatoriedade. Receita Net e as facilidades para que o contribuinte faça a sua declaração. O programa, né, trouxe algumas novidades, tanto em conteúdo, né, em informações, como no próprio sistema. O sistema traz algumas facilidades para isso. Porque agora nós podemos fazer a declaração a partir de uma nova, como já era antes, a partir da declaração do ano anterior, que também já se fazia assim, mas agora, dentro do próprio sistema da declaração, você pode fazer, e aí só para quem tem o certificado digital, você pode pegar a declaração pré-preenchida, que eles chamam, né, que é assim que a Receita chama. Que é o quê? A Receita já tem lá dentro dos seus sistemas tudo quanto nós recebemos e tudo quanto nós pagamos. Né? O que ela faz aí é só um cruzamento de dados. Se você não quiser ter o trabalho de preencher mais nada e nem tem nada mais a acrescentar,
a sua declaração já está pronta lá na Receita e você faz só a importação dela para o seu formulário. Aí não tem mais. É outra das grandes novidades, porque isso você faz diretamente através do programa, que antes você tinha de pegar o arquivo da Receita e depois transferir ele para o programa da declaração. Bom, você está bem informado aí, é o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, trazendo todos os detalhes, inclusive as mudanças para a declaração do Imposto de Renda desse ano de 2020. A grande expectativa é essa, de olho em Brasília, para saber se as promessas do presidente, então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, se realmente vai ser corroborada pelo Congresso Nacional, se vai realmente acontecer alguma mudança em prol do contribuinte para diminuir essa carga tributária no Brasil, o país dos impostos. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, vale então a pena a gente ficar atento então aos prazos, né? Quem deve fazer essa declaração ou não. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho porque eu tenho um assunto muito bacana para conversar com você. Pois é, dizem que as melhores ideias surgem de mesa de bar e vai acontecer então aqui em Alagoas, pensando nisso, aqui em Maceió vai acontecer o Pint of Science. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com Claísa Ramos, que já está aqui no estúdio e vai explicar para a gente o que é Pint of Science. Eu volto já.